Bom dia, meus irmãos. Nós estamos hoje sem a presença do pastor Israel, está de férias, aproveitando um pouco, alguns dias. Estejamos orando por ele, orando por sua família, para que ele possa também ter um descanso, né? A gente fica sempre ansioso para esse dia chegar, né? O dia de podermos então parar um pouquinho, descansar, viajar. Isso é importante para cada um de nós, para todo trabalhador. Eu queria nesse momento perguntar se tem alguém que nos visita pela primeira, segunda ou terceira vez, que se colocasse de pé para que pudéssemos então te dar um abraço. Alguém nos visitando nessa manhã? Uma irmã, muito bem-vinda, que Deus abençoe, vai receber um abraço de um membro da nossa igreja. Mais alguém? Gostaria de perguntar também se durante essa semana alguém fez aniversário. Quantos aniversariaram essa semana? Casamento, batismo, quem sabe aniversário de vida, nascimento. A irmã? Mais alguém? Gostaria de orar por você nessa manhã. Sorelle, foi ontem, né, Sol? E o irmão? Batismo, 61. Só 61 anos de batismo. Fica aqui em cima, por favor. E as irmãs completaram aniversário de vida. Irmão? Batismo. Quantos anos? 4. 4 anos de batismo, né? Não vou ser indelicado, né, Sol? Perguntar quantos anos, né? Mas que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus possa estar acrescentando a cada dia mais vida, né? Saúde, vocês possam prosseguir diante do Senhor. Meus irmãos, essa semana nós tivemos mais uma aniversariante? Também não vou perguntar a idade. Pode ficar aqui do lado. Nós tivemos, se não me engano, na quinta-feira, o falecimento do irmão José, esposo da irmã Maria do Carmo. Ele não era membro aqui da nossa igreja, mas o culto foi feito aqui. E hoje faleceu a mãe da irmã Lourdes, a esposa do irmão Jorge. O enterro será hoje às 14 horas lá no cemitério de Inhaúma. O pastor José Maurício estará representando então a nossa igreja. Estejamos orando então por esses irmãos, para que Deus possa ajudar a família a passar por esse momento de luto. Temos também a nossa vigília de oração, que vai começar no dia 23 de novembro, das 6 às 9, as inscrições lá embaixo, com a irmã Vilma. Aqueles que quiserem participar então dessa vigília de oração, procurem a irmã Vilma. Gostaria de pedir a todos para que se colocassem de pé. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor para que abençoe os aniversariantes e também abençoe o culto dessa manhã. Nós tivemos o primeiro culto que começou às 9 horas. Deus falou aos irmãos que aqui estiveram, continuará falando aos nossos corações nesse segundo culto. Que Ele possa nos encher da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Eu vou chamar a Juju para ela vir e orar por nós. Brinquei com ela mais cedo, falei, não tenho te visto na igreja. Ela disse, eu tenho vindo à igreja. Eu perguntei, qual igreja? Né? Brincando com ela. Mas é uma menina que tem sido muito usada por Deus e está ajudando e muito aos adolescentes. Ora? Oremos. Pai amado, muito obrigado por essa manhã que a gente pode estar aqui na Tua casa, Senhor, para louvar o Teu nome. Pai, obrigado por essas pessoas que estão aqui, Senhor, agradecendo por aniversários, Pai. Que o Senhor possa estar guiando elas, Senhor, dando mais vida, mais saúde, Senhor, e paz, Senhor, no coração. Pai, abençoe aqueles irmãos também que perderam pessoas queridas, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa estar confortando os corações, Senhor. E que tudo que seja feito aqui nesse culto seja para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que quiserem vir até a frente, dar um abraço nos aniversariantes, poderão vir. E os demais que quiserem se sentar, por favor.
Hoje falava lá na nossa classe sobre os traumas que às vezes nós enfrentamos na vida. O quanto é difícil às vezes nós encararmos alguns problemas que nos perseguem às vezes desde a infância até a idade mais avançada. Como é difícil superarmos algumas coisas. Mas o Senhor tem nos dado forças para que possamos então lutar, continuar a viver. E a igreja é um local onde nós estamos juntos, onde nós podemos participar um com o outro das nossas necessidades, das nossas aflições, daquelas coisas que possivelmente durante anos e anos vêm nos incomodando, nos trazendo angústia. Então esse é um lugar para nós nos alegrarmos também, para nós cultuarmos ao Senhor, para nós procurarmos saber como o outro está, se o outro precisa de alguma ajuda, se o outro precisa de um abraço, de um aperto de mão, de um carinho. E quando nós nos reunimos na casa do Senhor, o que nós estamos fazendo é exatamente isso, pedindo a Deus para que, através do seu Santo Espírito, possamos manter essa comunhão um com o outro e, principalmente, alegrarmos-nos diante do Senhor e alegrar também o coração do nosso Deus. Para tanto, eu te peço para que acompanhe a leitura bíblica que está em nosso boletim, que diz assim, Salmo 115, versos 17 e 18: Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora para sempre. Leiamos todos juntos? Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio, mas nós bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Então, com os nossos corações cheios de alegria, de vontade de louvar ao nosso Senhor, cantemos de pé, não a nós, Senhor.
Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Nada posso esconder.
Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos na tua casa nesse dia. Mas queremos dizer ao Senhor, ó Pai, o quanto o Senhor é importante em nossas vidas, o quanto nós dependemos do Senhor. E assim, Senhor Deus, cheios da tua graça, da tua misericórdia, poder louvar, agradecidos, ó Deus, por tudo que tu tens feito por cada um de nós. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus nós choramos. Amém. Os irmãos, por favor, pode se sentar. Nós ouviremos nesse momento um solo. Que amor é esse que do nada me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver? Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer? Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros, me estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz e em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir. Levanto minha voz ao céu, o amor maior que nunca hei de compreender. O amor que tudo pode, o amor que tudo pode é o amor de Deus. Sabe, Henrique, que às vezes nós achamos que esse amor está distante da gente, né? verdade. A gente às vezes passa por alguma situação difícil
na nossa vida, no nosso cotidiano, e a gente começa a se indagar: onde está esse amor? E a gente não consegue perceber que esse amor está dentro de nós, né? Nos ajudando na nossa caminhada, nos ajudando no nosso dia a dia, nos compreendendo por não observarmos esse amor tão puro, tão delicado em nossas vidas. Mas esse é o amor de Deus, que agora te convida a se colocar diante desse Deus, cheio de amor, cheio de paz, cheio de bondade, cheio de misericórdias, para te ajudar a enfrentar as dificuldades que você, de repente, possa estar passando, que eu possa estar passando. Tive momentos difíceis essa semana. Esse mês de outubro foi complicado para minha família, mas em momento nenhum o Senhor deixou de estar ao nosso lado, né? Então nós gostaríamos de pedir, vou pedir ao Henrique para que esteja ao meu lado também, para orar por você. Não sabemos qual o problema que você esteja passando, qual a dificuldade que você esteja enfrentando. O Henrique vai ficar aqui comigo, foi pego de surpresa, né? Mas ele vai orar por você, porque o nosso Deus conhece o seu coração, conhece o meu coração, Ele sabe o que eu preciso e Ele quer te dar aquilo que você necessita nessa manhã. Se você desejar se colocar em pé, ou de joelhos, ou vir à frente, faça conforme o seu coração estiver pedindo. Nós vamos cantar o hino 350. Enquanto estivermos cantando, haja conforme Deus estiver tocando em seu coração, e logo em seguida estaremos orando com o Henrique.
gratidão, Senhor, por estarmos na Tua casa de oração, Pai, felizes te louvando, Pai, confiando no Teu caminho sempre. E também, Senhor, jamais, ó Pai, abandonarmos as Tuas promessas. Estarás conosco todos os dias das nossas vidas. E aqueles irmãos, Senhor, que estão com o teu coração aflito, Senhor, amargurado, de qualquer outra coisa que possa estar incomodando, ó Pai, na dor, na luta, só possa estar confortando, ó Pai, trazendo o seu alento para essas vidas. Estamos na tua casa, como já foi falado, te louvando, só possa encher nosso coração de alegria, porque tu é a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa força. Muito obrigado por esse dia abençoado, e abençoa, Pai, cada coração que aqui entrou, que esteja apertado com alguma dor, com alguma luta, só possa estar amparando, Senhor. Muito obrigado por tudo, é a oração que eu te faço, no nome santo de Jesus. Amém. Estejamos orando por esses irmãos que vieram à frente, por aqueles irmãos que se colocaram de pé. Façamos isso uma prática na nossa vida todos os dias. Quando nós estivermos reunidos em casa, que possamos voltar as nossas mentes para aqueles que estão sofrendo, estão necessitados do apoio do Espírito Santo, da força que somente o Senhor pode dar. Lembremos-nos desses irmãos. Nós vamos nesse momento então dedicar ao nosso Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu queria convidar as crianças para que viessem à frente. Já foi escolhido uma criança para segurar? Agora? Então, rapidinho, vamos? Pode vir. Venham todas as crianças, que depois nós oraremos por vocês, tá? E vocês irão para a classe. Os irmãos então poderão trazer nesse instante o seu dízimo, a sua oferta. Já escolheram? Eu que vou escolher? Então tá bom. Já escolhi, você vai ficar aqui. Vem para cá, né? Isso aí, fica aí. Deixa eu ver um outro. Gasofilaço aqui. Você mesmo. Vem cá. Isso, fica ali com a tia. Vem para cá, ó. Fica aqui do lado do pastor. Não, pastor não, né? Do amigo Roberto, né? Tranquilidade com vocês? Preparado para a aula de hoje? Estão preparados? Meus irmãos, nós vamos ouvir uma música que a irmã Tamara vai tocar, e logo depois, eu gostaria de pedir o irmão Richard para que viesse aqui. Pastor permite, né? Que ele ore pelas crianças, pelos dízimos e pelas ofertas. Eu vou deixar você dar um aviso rapidinho, né? Meus irmãos, a criançada é muito legal. Eu me divirto com eles quando eu dou aula. E como é importante essa parte na vida deles, para que eles possam aprender também a cultuar o Senhor com os dízimos e com as ofertas. Você quer dar o aviso agora, André, antes da música? Posso dar? Bom dia, irmãos. Vocês conhecem aqui a Isabel, né? Então, nós temos a alegria de nessa próxima sexta realizarmos o acampamento dos juniores da nossa igreja. Passaremos 3 dias no acampamento da Fé Monte Moriá, ali perto de Campo Grande. E se você já inscreveu o seu filho, ótimo. Se não inscreveu, você tem até hoje para fazer a inscrição. Se ele tem entre 8 e 12 anos, quer levar um amiguinho, uma amiguinha do prédio, da escola, também pode levar. A finalidade do acampamento é que nós possamos abençoar outras crianças também. O valor é de R$180. Caso você não tenha filho nem neto nessa idade, queira abençoar uma criança, você pode escrever no envelope destinado ao acampamento dos juniores e depositar o valor que você tiver no seu coração. Para uma criança, metade do valor, para 2 crianças, conforme você
esteja sendo orientado por Deus dessa forma. O nosso desejo é que os nossos juniores, e mais do que isso, todas as nossas crianças possam crescer no conhecimento do Senhor. Jesus disse que as crianças poderiam ir até Ele porque delas é o reino dos céus. Então nós temos essa compreensão, nós cremos nessa palavra e nós estamos investindo nessa geração para que daqui a 5, 10 anos tenhamos adultos, jovens, adolescentes que estejam no altar do Senhor. Meu segundo aviso é para... Eu disse que era só um, mas tem dois, tá, pastor? O meu segundo aviso é para toda a liderança do Ministério Infantil. Caso você participe hoje da liderança ou deseje participar daqui para frente do trabalho do Ministério Infantil, haverá uma reunião no dia 23, é um sábado, depois desse feriado, é o próximo sábado, aqui na igreja às 9 horas da manhã, vamos tomar café juntos e vamos estar sendo desafiados a ter uma visão para o Ministério Infantil. Caso você não recebeu ainda o convite, precise desse convite, fale comigo, ou então com a Grazi, com a Denise, que está aqui na frente. Nós vamos entregar para você o convite para você não esquecer. E o nosso desejo é que nós possamos investir na vida das nossas crianças, que não são o futuro da igreja, elas são presente. Deus, então, abençoe a todos. Agora nós vamos fazer silêncio, que nós vamos falar com o Papai do Céu, legal? Irmão Richard vai orar por vocês e pelos dízimos. Pai amado, Pai celestial, nós queremos mais uma vez te agradecer por estarmos na tua casa neste momento. Te agradecemos pelas nossas crianças que estão aqui, tão bonitas, ó Pai. Continua mandando cada vez mais crianças para esse ministério. Te agradecemos também pela vida do pastor André, que tem conduzido esse ministério com elas, ó Pai. Continua mandando as crianças, que elas possam crescer em sabedoria, estatura diante de Ti, Senhor. E nós também te agradecemos pelos voluntários, pelas pessoas que têm trabalhado com elas, aqueles também que já se prontificaram a estar somando essas fileiras aqui para estar fortalecendo cada vez mais esse ministério. Abençoa esses irmãos. E aqueles também que estão por vir, ó Pai. O Senhor sabe que nós temos uma grande necessidade, temos esses irmãos aqui para dar esse suporte e ajudar no crescimento das nossas crianças. Te agradecemos muito por essas oportunidades, por essas vidas. Agora te agradecemos também pelas ofertas aqui colocadas diante de Ti. O Senhor sabe o que vai no coração de cada um. Te agradecemos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, como a Tua palavra mesmo diz, que o Senhor é o guarda fiel do Teu povo. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor continue nos orientando e que nós possamos sempre ser gratos a Ti, reconhecendo que de Ti vêm todas as bênçãos para as nossas vidas. Abençoa os nossos queridos, nossos irmãos que estão enlutados, enfermos.
Mais uma vez pedimos pela irmã Carminha, conforte o seu coração, das suas filhas, ó Deus. Só o Senhor pode estar junto delas, aliviando neste momento de dor, ó Pai. Nós pedimos também a todos os outros irmãos que estão necessitados do seu cuidado, ó Pai. Toma-os em tuas santas mãos e fica conosco no restante deste culto. Recebe-o como cheiro suave no teu trono de graças. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. As crianças vão poder sair com as tias, com o pastor Andrezão, né? Vão por aqui devagarzinho, tá bom? Silêncio, vamos lá? Devagar para não se machucar. Tem você andado em aflição? Tem seus dias sido amargos e sem razão? Se o chão desabou, junte as mãos em oração. Eu aqui estou, sei da sua dor e lhe dou alento. Está você cansado de lutar e perder? Tem até buscado ajuda sem receber. Nesse instante, veja bem, levante o rosto, olhe além. Eu aqui estou, sei da sua dor e lhe dou alento. Eu sou o seu Deus e lhe quero tanto. Lhe ver assim me causa dor. Aqui estou quando todos já te deixarem. Olhe bem pra mim, forças lhe dou. Se um filho pede, como não atender? Mesmo quando a voz embarga, é só pedir. Eu irei atender, se não agora, só eu sei. Eu aqui estou, sei da sua dor e lhe dou alento. Eu aqui estou, sei da sua dor e lhe dou alento.
Hoje irá nos trazer a mensagem, nos trouxe, aliás, na parte da manhã, no primeiro culto e agora no segundo culto, o pastor Valmir, que dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Diretor aqui do Colégio Batista, tem sido uma pessoa importante numa parceria que mantemos com o colégio conosco, né? A minha oração é que Deus te abençoe assim como abençoou no primeiro culto, e que a palavra do Senhor, através da sua voz, da sua boca, da sua mente, possa vir ao encontro dos nossos corações. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Alberto. Obrigado, Carlos, aí também, pelas canções tão bonitas. Tamara aí no órgão, Renilton ali no piano. João Marcos aí nos ajudou aí nos 2 cultos da projeção. Tudo isso porque vocês cantaram e oraram. Tudo isso faz o culto ficar bonito para Deus. Sejam a graça e a paz do Senhor sobre todos vocês, sobre todos que nos assistem pela internet. Internet é ali. Deus abençoe vocês lá. Abram suas Bíblias, irmãos e irmãs. Nós preparamos aqui, sempre que eu vou pregar um lugar, eu levo o esboço e distribuo. Eu acho que é para eu nunca mais pregar aquele sermão naquela igreja, né? Para poder todo mundo já saber que eu já preguei, e também para lembrar as pessoas recordarem do esboço e meditarem em outras ocasiões. Só que este esboço tem uma finalidade pedagógica, e que você vai preenchendo na medida em que nós vamos compartilhando. Enquanto distribui, todos sabem que um ano passado eu sofri um acidente e quebrei meu joelho, a tíbia, e eu fui operado. Eles colocaram umas placas e uns parafusos, bastante parafusos, mas a minha perna ficou torta. E então eu sofri muito com isso. Fisioterapia não ajeitou, então até que um médico mais especializado decidiu: olha, só tem um caminho para resolver isso. A gente vai ter que quebrar sua perna de novo, tirar as placas, tirar os parafusos e colocar um fixador externo. Durante um mês você vai regular sua perna de 6 em 6 horas para que ela volte ao plumo e andando milímetro por milímetro. E fiz isso e a perna ficou boa. Eu fiquei 4 meses com o fixador e foi uma experiência de muita dor, mas a males que vem para bem. Eu de uma cirurgia há uns 5, 7 anos atrás, em que eu troquei a cabeça do fêmur, coloquei uma prótese, a minha perna ficou 3 centímetros mais curta que a outra. Então o médico aproveitou essa ocasião para poder consertar essa diferença e ganhei mais 3 centímetros na outra perna. Então a gente tem que tirar proveito, fazer limonada de todos os limões que a vida nos dá, né? E se alguém tem interesse aí de crescer 3 centímetros, só quebrar as 2 pernas, botar o fixador e tal, né? Aí dá-se um jeito. E o médico disse que o fixador é um negócio muito caro, importado e tal. Eu perguntei em torno de quanto? Ele falou assim, uns 80 mil. Aí eu levei um susto, falei, se sabem disso, vão me assaltar na rua, passa o fixador, né? Então, mas já estou na fase final. Essa semana eu tirei o fixador, os 9 parafusos que estavam dentro dos ossos, e parafusos grandes, e agora estou num processo de recuperação, com a graça de Deus. Lucas capítulo 24, versos 13 a 35. Lucas capítulo 24, 13 a 35. Pode ir. O tema da minha palavra desta manhã é o caminho do cristão consciente. Se puder apagar uma parte dessa luz ali. Ok. Os que já assistiram de manhã estão liberados, viu? Eu fico com tanta peninha dos coros que ficam aqui assistindo 2 vezes, né? Eu perguntei ao pastor, vai ter coro? Ele disse, não, então eu posso pregar 2 vezes. Se tivesse coro, eu pregava um outro sermão em amor aos irmãos. Eu assisto pela internet e vejo que o interesse do coro no segundo culto não é o mesmo, né? Mas eles ficam lá orando pacientemente, né? Lucas capítulo 15, então vamos lá. E eis que no mesmo dia iam 2 discípulos, 2 deles, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús.
Iam falando entre si de tudo o que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes das coisas que nela tenha sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é o terceiro dia disso que estas coisas aconteceram. Verso 25. E ele lhes disse: ó necios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que se achava em todas as escrituras. E chegando à aldeia para onde eles iam, e ele lhes fez com quem ia para mais adiante, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e anunciaram, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Pai bondoso, abençoa a tua palavra e ajuda-nos, dando-nos sabedoria para aplicá-la ao coração do teu povo, trazendo lições para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. O caminho do cristão consciente. Nossa caminhada, irmãos, na vida cristã é de fato uma caminhada. Nossa vida não é uma vida estática. Nós estamos neste mundo para andar com Jesus. Somos peregrinos. Nosso destino final não é este tempo e esta terra. Nosso destino final é Jerusalém de Deus, a nova Jerusalém, cidade onde Deus habita. Nós temos a eternidade a nos esperar, e a graça e a paz e a felicidade em Cristo Jesus para sempre. Portanto, nosso caminho é caminho de andante, de peregrino, de caminhante. A vida cristã fala nisso: andar, andar, andar. Prosseguir, prosseguir, prosseguir. A história destes dois discípulos do caminho de Emaús ilustra muito da nossa vida cristã. Caminho que desce e o caminho que sobe. Eram dois discípulos. Provavelmente esses discípulos, na minha tese, a Bíblia chama de Cleopas, e o outro discípulo provavelmente era sua esposa, Maria. O texto lá em João 19, 25 diz que quando Jesus estava pendurado na cruz, haviam as mulheres, algumas mulheres estavam ali ao pé da cruz: Maria, mãe de Jesus, a irmã de Maria, Maria Madalena, e Maria, irmã de Clopas. Lá está Clopas, mas provavelmente é a mesma coisa, Clopas e Cleopas. Então, depois deste episódio,
Clopas e sua esposa Maria voltaram para Emaús. E o texto diz que de Emaús para Jerusalém, havia uma distância, ou de Jerusalém para Emaús, havia uma distância de 60 estádios. Um estádio são quase 200 metros. Somando isso, em torno de 11 quilômetros, mais ou menos, a distância entre Emaús e Jerusalém. E é morro abaixo, porque Jerusalém ficava no alto, em torno de 700 metros acima do nível do mar, e Emaús ficava abaixo do nível do mar. É uma depressão, num vale, e Emaús ficava ali. Então, era uma boa caminhada aí descendo. E eles, então, depois da morte de Jesus Cristo, e mesmo tendo algumas informações ali sobre a situação que o corpo teria desaparecido, etc., mesmo assim voltaram para casa, voltaram para Emaús. Era um domingo à tarde, e eles então estavam conversando, os dois, pelo caminho, e estavam profundamente tristes. Tanto é que Jesus se aproximou deles, e eles nem o reconheceram. Eles olharam para Jesus e não identificaram. Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? E por que estão tão tristes? Jesus percebeu a tristeza deles, o desânimo. E aí então eles disseram: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram? Que Jesus, o homem, profeta, poderoso em palavras, em obras, foi entregue pelos sacerdotes, as autoridades, e eles o crucificaram. Então, e nós esperávamos que ele redimisse Israel, mas já fazem 3 dias. De certo que as mulheres foram lá no sepulcro, não acharam o corpo. Teve um anjo também que falou com elas que ele não estava mais ali, mas já estão 3 dias, então nós estamos voltando. E aí então começa toda uma conversa séria, profunda, revolucionária de Jesus com esses discípulos. E nessa trajetória de descida de Jerusalém para Emaús, nós vamos ver Jesus ilustrando, e nas palavras de Jesus, ilustrando a vida cristã. Primeiro eu quero enfatizar aqui uma imagem deles voltando para Emaús. No meio, Jesus. De um lado e de outro, o casal. E o artista aqui talvez captou essa ideia de que possa ser uma mulher mesmo. E essa é a minha tese, e creio que seja. E aí, eles voltando, e Jesus então os abordou. Então, vamos ver o que a nossa vida cristã, como não é a nossa caminhada. Muita gente está tendo muitos problemas na vida cristã, e no seu dia a dia, no seu relacionamento com Deus, porque a sua caminhada está em desacordo com os projetos de Deus. Está no caminho de Jerusalém para Emaús, está num declínio. E nessa experiência a gente vai aprender como não deve ser a nossa caminhada. E eu uso 7 palavras, poderíamos usar um pouco mais, que descrevem a vida, como não deve ser a caminhada do cristão. E todas elas começam com D. E eu disse que essa letra D, ela inicia uma série de palavras que têm conotações negativas. O D, de alguma maneira, nos fazem lembrar de várias palavras que têm sentido assim, que nos deixa um pouco sentido negativo. Então, eu queria lembrar com vocês aí algumas dessas palavras, com exceção de Deus, embora dependa também do Deus que se crê. Nosso Deus em Cristo é o que nós cremos. Vamos pensar em algumas palavras que começam com a letra D e que têm sentido negativo. Desânimo, desafeto, dor, dúvida, débito, dívida, despesa, depressão, doença, desemprego,
discórdia. Algumas palavras, o D, ele já tira, ele já negativa o positivo, né? Mas as outras estão. Então, vamos pegar essas algumas palavras com a letra D, e você pode, se quiser aproveitar os bolsos e anotar aí para lembrar. Em primeiro lugar, a nossa caminhada não é caminhada de desânimo. Lá estavam aqueles 2 discípulos voltando de Jerusalém, num domingo à tarde, desanimados, abatidos, desesperançados. Eles tinham recentemente visto e presenciado a morte do Salvador Jesus, em quem eles depositaram sua confiança e sua esperança. Eles viram o sofrimento e viram que o sepultaram. Então, voltavam desanimados, voltavam frustrados, voltavam com o coração profundamente abatido, porque aquilo não imaginavam que pudesse acontecer e que tanta dor estava causando no coração deles. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas também, mesmo nas igrejas ou na vida cristã, estão desanimados. Estão desanimados porque perderam a visão espiritual, porque perderam a intimidade com Deus, perderam o sentido da preciosidade que é a vida cristã. E aí não oram com tanta frequência, não cantam, vêm à igreja muito pouco, desânimo tomando conta do coração da pessoa, um abatimento muito grande. E é uma estratégia maligna deste tempo fazer com que as pessoas se desanimem. E o desânimo contagia, o desânimo passa para outro. O desânimo de um pai provoca o desânimo no filho, o desânimo da esposa provoca o desânimo no pai, no marido, e assim sucessivamente. É contagioso. E isto é um drama que a gente vive. A Europa vive esse tempo de desânimo e que de alguma forma precisa ser revertido essa situação. Nossa caminhada não é caminhada de desânimo. A palavra desânimo vem de ânimo, né? Nossa palavra é de ânimo. Nossa caminhada é de animação, de entusiasmo. Também a nossa caminhada não é caminhada de desistência. Aqueles discípulos estavam voltando para casa, voltando para a sua vida, voltando para os seus negócios, voltando para a velha vida. Eles desistiram, porque achavam que uma coisa ia acontecer e não aconteceu. Então desistiram, abandonaram, frustrados em relação a isso. Há muita gente também desistindo neste tempo. Nossas igrejas têm muita gente desistindo. Essa semana saiu uma pesquisa que há 4 milhões de ex-evangélicos no Brasil. Muita gente desistindo. As igrejas de 500, 600 membros, eu preguei em 250 igrejas enquanto diretor da convenção, tinha 200 membros, a igreja com 100 membros tinha 50, e assim vai. As pessoas estão desistindo, porque não estão se apegando na fé, ou estão se apegando de forma inadequada, atrelando a sua confiança, a sua esperança em coisas que não deveriam ser, senão na pessoa bendita do Senhor Jesus e descansando nele. Então a desistência, e essa desistência não afeta só nossas igrejas, todas e muitas igrejas. Você imagina uma igreja lotada, mas às vezes o que os sociólogos estão dizendo é que a porta dos fundos tem sido maior do que a da entrada. Porque quando você entra na vida cristã, você arranja logo 4 inimigos de cara. Coisas que você não tem quando não era cristão. Você não tinha esses inimigos. Quando você se torna cristão, você arranja a carne como seu inimigo. Antes você não fazia o que ela queria, mas agora você tem que lutar contra ela. Você tem que lutar contra o mundo com seus valores, com o seu sistema, com a sua ética. Então, e você tem perdas com isso, porque você está na contracultura. Você tem que lutar contra o seu ego, que quer você fazendo coisas, seu orgulho, sua vaidade, sua soberba. Isso é uma luta terrível. E principalmente você tem que lutar contra Satanás, que não quer que você fique animado, entusiasmado, porque isso contagia o entusiasmo também. Então, são lutas muito grandes, e nem todos estão suportando esses inimigos, que são fáceis de se vencer se a gente estiver em Cristo e em pleno do Espírito Santo. Então há muita gente desistindo. Nossa caminhada também, meus irmãos, não é caminhada de desilusão. Aqueles discípulos estavam voltando porque estavam desiludidos. Quando Jesus perguntou a eles: por que vocês estão tristes? Aí eles disseram: você não sabia que
é o único peregrino que não sabe que Jesus foi morto, etc, etc. E eles disseram, nós esperávamos que ele fosse o redentor de Israel, nós esperávamos que ele redimisse Israel, que ia livrar Israel, em outras palavras, ia livrar Israel da opressão dos romanos, que ele ia livrar Israel da escravidão, desse domínio, e que ia tornar Israel um grande reino novamente, no tempo dos Macabeus, ou do tempo de Davi, etc., que ia ser a glória de Israel, a prosperidade de Israel, que ele ia liderar esse movimento. Então, havia toda uma crença, uma esperança de que Jesus, como rei político, podia mudar todas essas coisas. Mas se Jesus foi tentado várias vezes para isso, tanto por Satanás, quanto também por muitas pessoas que tentavam fazer o rei. Se Jesus tivesse aceito esta prerrogativa de ser rei político, certamente pode ser que tivesse conquistado, mas seu reino seria passageiro, histórico. Mas o objetivo de Jesus é um reino eterno, um reino espiritual, um reino que transcende toda a questão da materialidade e do reino político. E eles não entendiam isso. E há muita gente aqui também, nesses tempos, vivendo um evangelho de ilusão. Muitas igrejas, muitos pregadores pregam também um outro evangelho, um evangelho estranho, de que venha a Jesus e seus problemas vão passar, você vai parar de sofrer, sua vida financeira vai melhorar, tudo vai ser diferente na sua vida. E a gente sabe que não é assim, não foi este o evangelho que Jesus pregou. Então esta venda de ilusões faz com que multidões lotem igrejas, e aí você não tinha um carro velhinho, agora você vai ter olha, aí a pessoa vai lá na frente, dá um testemunho, agora eu tenho um carrão, eu tinha uma casinha, agora eu tenho um casão. E essa a coisa de pega pinçado um e outro caso assim, e criando e vendendo ilusões. Mas estas igrejas lotadas, da mesma maneira que as pessoas estão lá, elas estão numa rotatividade muito grande. O número de desiludidos que estão saindo dessas igrejas tem sido muito grande. Há uma previsão dos sociólogos da religião que em breve tempo, vai haver um grande movimento de desilusão, onde as pessoas vão começar a perceber, peraí, essa mensagem que essa turma está pregando é uma mensagem equivocada, estão pregando meio evangelho, um outro evangelho. O evangelho que nós pregamos, igrejas sérias, é de um Cristo que salva, que liberta, que perdoa os pecados, que transforma, que está presente com a gente, que escreve nosso nome no livro da vida, que deu a sua vida na cruz do Calvário por nós, mas que nunca disse que nós seríamos ricos, que prometeu que supriria nossas necessidades, que estaria conosco em todas as dificuldades, que disse que não nos livraria das tempestades, mas que nos levaria na tempestade, que mesmo que a gente ande por vale de sombra de morte, Ele estará conosco. É o Deus que, de Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto do oliveira minta, os campos não produzam mantimento, no curral não hajam vacas, só tragédias, eu contudo me alegrarei do Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Este é o evangelho, não o evangelho da ilusão, este é o evangelho da realidade maravilhosa de Cristo Jesus. Eu estava em Belo Horizonte, uma jovem senhora sentou-se ali ao meu lado, a gente estava esperando um ônibus, e comecei a conversar com ela, e perguntei alguma coisa, ela usou a palavra bênção. Eu disse, você é evangélica? Ela disse, fui, quero mais saber disso. Por quê? O que houve? Eu fui para uma igreja, disseram que se eu desse tudo que eu tinha, meu dinheiro, não sei o quê, a minha vida ia melhorar, e eu ia prosperar, e eu ia comprar uma casa nova, e tal. Eu perdi meu emprego, não quero mais saber dessas igrejas. Essa mulher traduz a mensagem de muita gente, inclusive de pessoas que têm uma certa aversão às igrejas, porque pastores líderes aí, estão pregando um evangelho que não existe. O evangelho é da graça do Senhor Jesus, da bênção de estar conosco todos os dias, da salvação a despeito de todas as adversidades. Então nós não queremos vender um evangelho, nossa caminhada não é caminhada de desilusão, nós temos consciência, por isso é o caminho do cristão consciente. Nós temos consciência que vamos continuar, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No Cristo que diz que a gente vai enfrentar lutas, e aqueles que querem viver piamente sofrerão perseguições, que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Há um preço, há um custo.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ah, sim, alívio, a bênção, a salvação. Mas o versículo continua: tomai sobre vós o meu jugo. Ninguém quer jugo, todo mundo quer alívio, quer prosperidade, quer bênção, aí quer desilusão. E eles voltavam então desiludidos. Mas nossa caminhada não é de desilusão. Nossa caminhada também, meus irmãos, não é de dúvida. Aqueles discípulos voltavam. Jesus havia dito que ressuscitaria. Eles ouviram as mulheres dizendo: olha, o corpo não está lá. Olha, eles ouviram as mulheres dizendo: o anjo nos falou que ele ressuscitou. Mesmo assim, eles voltavam para Emaús, desistindo, desanimando. Não dá para caminhar com dúvida. Foi preciso então todo um trabalho de ministração para que eles pudessem vencer essa dúvida. Se você não tem consciência e convicção da sua fé, gente, não dá para caminhar. Temos que crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e Salvador, e único suficiente Salvador, em Deus Pai, no poder e na graça do Espírito Santo, no céu e no inferno, na certeza de salvação, que o nosso nome está escrito no livro da vida, e que não há outro caminho, não há esperança além de Jesus. Estas convicções precisam estar claras em nosso coração e nossa vida, senão a gente não caminha. A gente vai ficar parado se não voltar para a velha vida. Nossa caminhada também, meus irmãos, não é caminhada de despreparo. Aqueles discípulos não estavam preparados, não conheciam as Escrituras, por mais que tenham ouvido tantas ministrações de Jesus, mas não aprenderam aquilo. Foi preciso então, diz o texto bíblico, que eles estavam caminhando, Jesus se aproximou deles, eles não enxergaram, Jesus começou a ministrar a eles. O que Jesus disse para eles: ó nécios e tardos de compreender as Escrituras. Ele deu logo uma bordoada. Nécios quer dizer, vocês são tolos, vocês são ingênuos, e tardos, vocês são lentos, demoram a entender. Não foi isso. Esse não é um evangelho de redenção política. Era necessário, então ele começou desde Moisés, passando pelos profetas, provavelmente passou em Isaías 53, era necessário que o Cristo padecesse, para que ele pudesse entrar na sua glória. Ele agora está em glória. Então, Jesus teve que ministrar, e foi uma caminhada longa, talvez ali umas 3, 4 horas, ministrando a palavra a eles, para que eles pudessem ser preparados. Você desanima, você se desilude, você muitas vezes desanima, porque está despreparado. Nós temos que nos preparar com a palavra, com leitura de bons livros, com a oração, ouvindo palavra, crescendo na vida cristã. Também a nossa caminhada não é caminhada de deficiência. Jesus aproximou-se daqueles discípulos, mas eles não enxergaram Jesus, não viram Jesus. Viveram com ele, conviveram com ele, mas não enxergaram. Eu até reconheço que Jesus ali estava um pouco transformado. Ele havia ressuscitado e estava com o corpo glorificado. Mas era o Jesus, com as marcas dos cravos nas suas mãos, com a sua feição. Ele agora tinha um corpo diferente, que podia aparecer e desaparecer, mas ao mesmo tempo podia tocar e ser tocado, podia comer. Um corpo especial que a gente não sabe explicar, e que a turma do Espiritismo interpreta de uma maneira, mas ali é o corpo glorificado que nós receberemos, que não tem um corpo sem limites no tempo de Deus. Então, eles não enxergaram. Quando o nosso coração está cheio de dúvida, de desânimo, de desilusão, de despreparo, a gente não enxerga as coisas de Deus, a gente não enxerga as manifestações do poder de Deus. Deus está nos abençoando e a gente não enxerga. Deus está presente e a gente não vê, e a gente lamenta, porque estamos com deficiência de visão espiritual, e pior ainda, quando estamos com deficiência moral, quando o pecado faz com que a gente fique com pés mancos, mãos decaídas e joelhos trôpegos, porque a gente não tem a comunhão adequada com o Senhor. Então essas deficiências morais e espirituais nos impedem de ver a glória de Deus, a bênção de Deus e a presença de Deus conosco. Às vezes Ele está ali, a gente diz: onde estás, Senhor, onde estás? Estou aqui, onde estás? Porque a gente está deficiente.
da visão espiritual, da audição espiritual, da sensibilidade espiritual. Então, com deficiência não se caminha. E com descanso, a gente não se caminha. Se você entra na vida cristã, você está entrando numa batalha. Uma batalha que não tem trégua. Uma batalha que não tem descanso. Eu não falo de descanso de férias. Você precisa descansar, suas férias, relaxar o seu corpo. A gente trabalha demais. Eu estou falando aqui de descanso na vida espiritual. Mesmo nas férias, mesmo em qualquer lugar, você não pode deixar de ser cristão lá. Você não pode baixar a guarda. Você não pode relaxar. Porque Satanás, o pecado, a carne, o mundo, o ego não descansa. E o objetivo é derrubar, destruir, matar. Você tem todas as condições, nós temos todas as condições de vencer isso. É só a gente não relaxar. Aqueles discípulos estavam voltando para Emaús. Interessante, quem estava de manhã não puder ficar quietinho. Qual é o sentido da palavra, qual é o significado da palavra Emaús? Quem sabe? Águas quentes, ou riacho quente. Porque o Emaús ficava um pouco abaixo do nível do mar, ele captava águas quentes, e ali tinha um riacho de águas quentes, era um balneário mais ou menos lá da Palestina, um lugar de descanso, a Caldas Novas lá da Palestina, e esses discípulos moravam nesse lugar aprazível, e iam para lá agora para descansar. Isso só nos dá uma ilustração de que a vida cristã não é para o descanso. Quem quer se tornar cristão e quer descansar, não fazer nada, tá, estou salvo, para uma vez salvo, salvo para sempre, minha salvação está garantida e acabou. Não precisa ficar aquele apavoramento de vou perder a salvação, mas também não precisa aquele descanso, a salvação está garantida e pronto. Estava num ponto de ônibus, aí veio um irmão correndo, aliás, uma irmã. Eu falei, ela apressada, eu falei, mãe, por que está apressada? Não, tem que chegar na hora, se eu me atrasar, eu vou perder minha salvação. Eu falei, tadinha, que salvação que se perde tão facilmente, né? Mas também não precisa tanto, nem tão pouco. A gente que diz, não, eu estou salvo e não preciso ir à igreja, não preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, já aceitei Jesus. Não é assim. Então nossa vida não é de descanso. Nós temos que estar sempre alerta, mesmo de férias, com a palavra, com a oração, em comunhão com o Senhor. Então este não deve ser o nosso caminhar na vida cristã. Vamos lá. Mas como deve ser o nosso caminhar? E antes disso, vamos tentar relembrar. Como não deve ser o nosso caminhar na vida cristã? Primeiro, não deve ser o caminho de desânimo, sem ler, sem copiar, sem colar, né? Porque aí é fácil, né? Então, vamos lá. Pode fazer fora de ordem, não tem problema. Desânimo, desistência, desilusão, dúvida, despreparo, deficiência, descanso, isto. Não queremos caminhar assim, com dúvida, com despreparo, com deficiência, com desilusão, com dúvida. Nossa caminhada é outra, nossa caminhada é com Cristo. Por isso que eu gosto da palavra, da letra C. C lembra coisa boa, né? Coisa maravilhosa. Sempre que eu penso em alguma coisa bacana, gostosa, eu penso em C, começa com C. Vamos lá, o que começa com C? 1 a 1 já começou falando comida, eu já entendi a mensagem. Não vou demorar muito. Comida, churrasco, né? Ainda tem Coca-Cola, né? O que mais? Compreensão, cuidado, confiança, crescer, coragem, convicção, carinho, conforto, consolo, crédito, isso. Crédito, como é que é bom ter crédito? Porque você tem dívida, tem que ter crédito, né? Isso aí, lembra
É claro que tem algumas palavras ruins que começam com a letra C, mas a maioria, eu gosto muito de C. Eu sempre que escrevo uns artigos, eu coloco uma série de palavras C. Vamos bem. Mas o nosso caminho não é de D, nosso caminho é de C com Cristo, né? Em primeiro lugar, nosso caminho é de convicção. Nós temos que andar com convicção. Aqueles discípulos foram caminhando, descendo de Jerusalém para Emaús. Chegaram em Emaús, Jesus fez como se fosse mais adiante, mas eles disseram, fica conosco. E ele entrou, ficou com eles. E ele se revelou a eles. E a vida deles mudou. E aí aquela dúvida que eles tinham, diante do preparo que tiveram e da visão espiritual que tiveram, eles não tiveram mais dúvida. Voltaram para Jerusalém, mas agora não com dúvida. Olha que eles estavam descendo, e mesmo assim, triste. Agora não, vão subir. E agora vão subir, mas com convicção de que Jesus realmente estava vivo. Não porque as mulheres viram, não porque os anjos falaram, mas porque nós vimos. Irmãos, temos que caminhar com convicção que nós não cantamos para um Cristo morto, por uma cruz em que Jesus está pendurado. Não, ele não está mais pendurado na cruz, ele venceu a cruz, é ressurreto e vivo está entre nós, e nossa visão espiritual nos permite vê-lo, estar com ele, sentir sua presença, vive verdadeiro e real. Convicção de que somos salvos, que o nosso nome está escrito no livro da vida, convicção que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, convicção de que nós vamos para o céu e não para o inferno, convicção, confiança. Essa é a nossa caminhada. Em segundo lugar, nossa caminhada, meus irmãos, é de crescimento. Antes eles estavam descendo de Jerusalém para Emaús, e descendo em tudo, descendo em dúvida, descendo em desânimo, descendo em desilusão, descendo em tudo. Mas não, nossa caminhada não é de descer, nossa caminhada é de crescer. Eles saíram de Emaús e voltaram. Eles cresceram na palavra, cresceram no conhecimento, é crescer. Eu tenho que ser um cristão melhor do que eu era um ano passado, do que eu era ontem. Se eu não crescer na fé, eu tenho que aprender coisas novas da palavra do Senhor, eu tenho que ter mais intimidade com o Senhor, eu tenho que conhecer mais do Senhor. Crescer é o desafio para a vida cristã, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Esse é o sonho da vida cristã, um crescimento na fé. Não se contente com a mediocridade, ser um cristão médio, se contente em ser um cristão melhor e mais preparado cada dia mais. Também nossa caminhada não é caminhada de comunhão, gente. Aqueles discípulos, depois que viram Cristo ressurreto, nós não podemos ficar aqui. É alegria demais, é bênção demais, temos que estar junto com nossos irmãos, eles estão lá também, vamos celebrar. Talvez não saibam que Jesus ressuscitou, mas a gente precisa dizer, a gente viu, que temos que estar junto, temos que cantar junto, temos que celebrar juntos. Não dá para ser cristão em casa, não dá para ser cristão isolado só. Tem que estar na comunidade, tem que estar entre os seus irmãos, para cantar as canções juntos, para orar juntos, para evangelizar juntos, para construir juntos, para abençoar-nos uns aos outros. Existe mais de 50 mutualidades na Bíblia, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. É comunhão, comunhão, comunhão. Se a gente, essa é a nossa caminhada, não dá para caminhar isoladamente, eu e meu mundo, eu sento aqui, não falo com ninguém, presto meu culto, eu e Deus. Não existe, tem que ter a horizontalidade, não só a verticalidade, da comunhão, do abraço afetuoso em cada irmão. Fala nisso, dá uma paradinha aí, dá um aperto de mão, um abraço ao irmão, diga, Deus te abençoe, meu irmão. Eu te amo no amor do Senhor. Amém. Comunhão, nossa caminhada é de comunhão. Também nossa caminhada, irmãos, é de coração abrasado. Quando Jesus estava, depois que Jesus se mostrou a eles e desapareceu, porque tinha um corpo glorificado, podia fazer isso, desaparecer, e depois apareceu em outro lugar, mesmo com a porta fechada, desapareceu. E eles olharam para o outro e disseram: não nos ardia o coração enquanto ele ministrava as escrituras para a gente? Aí que eles começaram a perceber como que o coração deles estava ardendo. Ô gente, a vida cristã é isso, tem que ter coração abrasado, tem que ter coração ardente.
Eu não posso cantar frio, eu não posso orar frio, eu não posso vir à igreja frio, eu não posso sentar no banco aqui frio. Eu gosto de um friozinho, mas externo. Interno tem que ser fervor, tem que ser calor, tem que ser temperatura máxima de louvor ao Senhor, de adoração. E a palavra faz isso. Se nós estivéssemos pregando aqui filosofia, psicologia, sociologia, os irmãos iam talvez gostar intelectualmente, mas o coração não gosta. A gente está aqui porque a gente gosta da palavra, a gente gosta de Bíblia, a gente quer conhecer Bíblia. É a Bíblia que mexe com o coração da gente, é a Bíblia que esquenta a gente. Por isso que o profeta tem que ser fiel na interpretação da Escritura, para edificar o povo e a si mesmo. É a oração que nos edifica, que nos torna o nosso coração fervoroso. Então não dá para cantar sem estar coração. Cantar, os meninos cantando aqui, tão bonito, é cantar com o coração abrasado. Se tiver que fechar os olhos, se der um impulso para levantar a mão, faça isso. Se der um impulso para rolar no chão, não faça isso, né? Que não precisa, né? Mas vá, deixe o seu coração ser esquentado, né, pela presença do Senhor, não por simples emoção, não por emocionalismo, mas pelo encontro do divino com o divino. Também nossa caminhada, irmãos, é caminhada de compartilhamento. Eles disseram: não, nós não vamos ficar aqui, nós temos que ir lá, vamos avisar os nossos irmãos, é uma boa nova maravilhosa. Nós pensávamos que tudo estava perdido, nós estávamos desencantados, nós estávamos desiludidos, nós estávamos frustrados, mas de fato ele ressuscitou, ele é vivo, é verdadeiro. Nós ouvimos, e aí foram compartilhar com seus irmãos. Irmãos, nossa caminhada é de compartilhar. Não adianta você vir aqui na igreja e voltar para casa, vir na igreja e voltar para casa, ficar uma mensagem só para você. Essa mensagem do Cristo vivo, real, verdadeiro, que salva, que liberta, que redime, que transforma a vida, que está presente mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Esta mensagem precisa ser dividida, precisa ser compartilhada com os amigos, com o do trabalho, da escola, com os vizinhos. Todo mundo nós precisamos dividir isso. Por isso temos missões nacionais, missões mundiais, missões urbanas, missões locais, missões individuais, para a gente dizer a essas pessoas como é importante o Senhor e a sua palavra, como é importante Jesus. Então nós precisamos compartilhar. E, sexto lugar, nós precisamos da companhia de Jesus. Jesus fez com que estavam chegando a Emaús, Jesus fez como se fosse mais adiante. E aí eles disseram uma das palavras mais bonitas, duas palavrinhas, talvez uma das mais lindas que um ser humano pode dizer para Deus. O que eles disseram? Fica conosco, fica conosco, não vai embora não, fica conosco. Alguma coisa dizia no coração deles: esse é um homem especial, fica conosco, já é tarde, já declina o dia, já é noite, fica conosco. E Jesus foi. Jesus ia entrar se não fosse convidado? Não. Jesus ia embora. Jesus respeita a nossa individualidade, respeita nosso livre-arbítrio, respeita a nossa vontade. Ele não vai entrar na vida de ninguém se não for convidado. Satanás romba, arrebenta, rouba, mata. O mundo faz isso, mas Jesus não. Então não é todo mundo que convida Jesus. Fica conosco, para entrar na sua vida. E olha, não é só fica conosco não. Disse o texto bíblico que ele entrou, Maria provavelmente preparou a ceia lá, e Jesus é que partiu o pão. Ele além de ser convidado, ele primeiro era convidado, depois virou anfitrião, virou o que divide. Se você convida Jesus para ser Senhor, para entrar na sua casa e na sua vida, deixa Ele ser o anfitrião, deixa Ele ser o Senhor da sua vida, deixa Ele cuidar de você, deixa Ele direcionar, mudar seus valores, direcionar a sua vida. Ou Ele é Senhor, ou então Ele é um convidado que não tem muita importância para você. Mas se Ele tem importância, deixa Ele entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se abrir, olha, tudo depende do desejo da pessoa que está lá dentro. Abrir, eu entrarei, com ele cearei. Então
uma espontaneidade sua. Vem, fica conosco. Essa expressão, já surgiram muitas poesias em cima dessa expressão. Eu era pequenininho, tinha uns 10 anos mais ou menos. Papai era pastor de uma igreja do interior, e ele ia visitar as ovelhas. A gente não tinha carro naquela época, e naquela época não tinha carro para 6 filhos, né? Então, a não ser um caminhão, tá? Mas aí ele andava com a bicicletinha dele, e ele então, de vez em quando, me levava na garupa. Ele tinha um farolzinho na garupa dele, que a roda fazia bobina e acendia. Quando ele andava rápido, acendia mais. E aí eu ouvia, às vezes ia visitar com ele, que sempre tinha biscoitinhos, as coisas assim, eu gostava, né? Quando ele visitava. Aí eu ouvia papai cantando, permita cantar. Lá na bicicleta, ele pedalando e cantando. Fica comigo em cada dia, fica comigo, ó meu Senhor. Fica comigo, pois eu preciso da tua graça, ó meu Jesus. Fica comigo em cada noite, fica comigo, ó meu Senhor. Fica comigo, pois eu preciso da tua graça, ó meu Jesus. E aí eu fui crescendo, papai cantava bem, e eu fui crescendo e depois descobri que papai cantava isso para afastar o medo, né? Naquelas noites escuras. E eu disse, é isso mesmo, a gente tem que cantar para afastar medo mesmo, gente. Medo do mal, medo do maligno, medo de a gente cair, medo da carne. A gente tem que cantar, fica comigo, Senhor. A gente cantou agora o hino, quero Salvador comigo, só com Ele eu quero andar. Quero a companhia de Jesus, não quero a companhia de ninguém. Mesmo que as dificuldades sejam grandes, eu quero Jesus comigo. Ainda que eu atravesse pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. Ele não prometeu que a gente se ficaria livre dos problemas, livre das tempestades. Ele prometeu a sua companhia. E a sua companhia nos basta. Na tempestade, sem Jesus não dá. Precisamos de Jesus. Com Ele a gente vence tudo. E se não vencer, pelo menos nosso coração vai estar fortalecido nele. Quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então é a companhia dele, a presença dele. E por último, nós precisamos de coragem, irmãos, para caminhar. Fiquei pensando aquele casal. Eles já chegaram tarde da noite. Ceiaram, Jesus desapareceu, eles disseram, não, vamos voltar agora. Eles tinham que agora caminhar 11 quilômetros, e não era mais morro abaixo, era morro acima. Eles tinham que ir para a noite, eles iam enfrentar feras, animais ferozes, eles poderiam enfrentar ladrões no caminho, mas a determinação deles, o desejo de compartilhar, a alegria, o entusiasmo no coração deles era maior do que o medo, e nem se cogitou nisso, e com coragem foram. Meus irmãos e irmãs, nossa caminhada é de coragem. A gente vai enfrentar lutas, perseguições, opressões, mas se a gente for covarde, aliás, essa é uma palavra com C que eu não gosto. 2 Timóteo capítulo 1, verso 6, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. É o espírito que Deus nos deu. Então, essa é a nossa caminhada. Para um pouquinho. Como devemos caminhar? Em primeiro lugar, nós devemos caminhar. Como deve ser a nossa caminhada? Caminhada de crescimento, convicção, comunhão,
compartilhamento, coração abrasado, companhia de Jesus e coragem. Vamos recitar coragem? Coragem. Nossa caminhada, irmãos, não é para baixo, nossa caminhada é para cima. Nossa caminhada não é da Jerusalém, que quer dizer cidade onde Deus habita, cidade do grande rei, cidade da paz. Esses são os significados de Jerusalém. Nossa caminhada não é de Jerusalém para Emaús, uma cidade onde ficava abaixo do nível do mar, cidade da depressão. Não, nossa caminhada é da depressão para Jerusalém. Nossa caminhada não era como dos discípulos, da tarde de um domingo para a noite, escuridão da noite. Não era do sol para o crepúsculo. Não, nossa caminhada é outra. Os discípulos saíram de lá de madrugada e chegaram em Jerusalém no alvorecer. Essa é a nossa caminhada. É para cima, é para a luz, é para a grande cidade de Deus. O mundo está caminhando para baixo. Apocalipse diz: os que são ímpios se tornem mais ímpios, os que são impuros se tornem mais impuros. E ele diz: os que são justos se tornem mais justos, e os puros mais puros. Esse é o drama que a gente está vivendo hoje. Por isso que a nossa caminhada é uma caminhada diferente. É o que o provérbio vai dizer: a nossa caminhada é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Vamos recitar? Mas amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Que alegria é crer em Cristo, que alegria é ter Jesus, que alegria é ser de Jesus. Eu não iria falar, mas eu tenho que falar, pastor. Ele podia bem fazer um solo, né, Tamara? Qualquer dia desse, né? Canta bem, está escondendo o jogo, né? Deus abençoe, pastor. Desejamos a todos um final de tarde abençoado, que Deus os leve a todos em segurança para os seus lares. Às 5h30 estaremos aqui, às 19h30 também. Vamos para casa sentindo essa alegria de Cristo presente em nossas vidas. Ó Deus, em nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Deus,
porque o Senhor é o nosso Senhor. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque compreendemos que o Senhor deseja o melhor para com cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está conosco nessa caminhada do dia a dia. E agora que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o carinho do Santo Espírito, esteja com cada um de nós hoje e para todo sempre. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar.